Pessoal, aqui é o seguinte, ó, vamos saber o que é teorema. O que são teoremas? São propriedades que podem ser demonstradas com base nos postulados, aquilo que a gente viu, né? Ou em propriedade, ou em propriedade anteriormente demonstrada. O teorema ele é composto de duas partes. A primeira parte a gente chama de hipótese. É o que é conhecido, certo? É o que supõe que eu conheço. A outra parte é a tese, é o que vai ser provado, eu tenho que provar. Por exemplo, se duas retas paralelas, paralelas, elas é cortada por uma transversal. Então os ângulos correspondentes são congruentes, então perguntando se esses ângulos aqui são congruentes. A hipótese, primeira coisa, o teorema, aqui é o teorema, a hipótese agora. Duas retas paralelas são cortadas. Tá? Que é verdade, essas duas retas são paralelas. É o que eu conheci. As duas retas aqui são cortadas por uma transversal. Agora, o que eu vou por a minha tese? É dizer que os ângulos correspondentes são congruentes. Está perguntando se são iguais. Os ângulos correspondentes. A tese é essa daí. Os ângulos correspondentes são congruentes. É eu dizer isso aqui, ó. A tese é que nessas duas paralelas com a transversal, dizer que esses ângulos aqui, ó, que são correspondentes, esses ângulos aqui, ou esse, são congruentes. É isso que eu tenho que fazer, ó. Esses ângulos aqui, ó. Isso aqui é minha tese, ó. Certo? Os ângulos correspondentes são congruentes. Aqui não deu para me escrever aqui a tese, mas é bem aqui, ó. Viu? Eu vou colocar outro problema aí para vocês verem como é que fica essa situação aí. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho esse outro teorema aqui. Eu estou dizendo aqui, ó. Se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. Que é minha tese? Minha hipótese? O triângulo é isósceles. O que é um triângulo isósceles? Isso aqui eu conheço, ó. Um triângulo isósceles, eu posso fazer assim. Esses dois lados aqui, ó. Esses dois lados aqui são iguais. Esses dois lados. Agora esses ângulos aqui, ó. Ele está dizendo que esses ângulos da base aqui embaixo são congruentes. Quer dizer que esse triângulo aqui é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse outro. Vamos ver que esse é o B, eles são iguais. Ele está dizendo que A é igual a B. O ângulo A é igual ao ângulo B. Se isso é verdade, essa é a minha tese. Eu tenho que provar, quer dizer, a tese eu tenho que provar. A hipótese é o que eu tenho conhecido, que é um triângulo isósceles, né? Com dois lados iguais. E a tese é os ângulos da base que são congruentes. Se elas são congruentes, eu tenho que fazer a regra, né? Para poder saber se são congruentes. Isso é um teorema muito bom, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a geometria aqui para vocês. É implícita a demonstrativa. A geometria teve início no tempo de remotos e desenvolveu-se lentamente até atingir a amplitude atual. Nesse trajeto passou por diferentes papéis. De modo geral, a geometria inicial tratava somente de problemas geométricos concretos apresentados isoladamente e entre os quais não se observava nenhuma ligação. Com o tempo, começaram-se a detectar problemas e relações gerais com base em certo número de observações relativas à forma, tamanho e relações especiais de objetos físicos específicos, que passaram a ser casos particulares. Tais descobertas favoreceram a ordenação de problemas geométricos práticos em grupos de mesmo tipo, cada qual solucionável por meio de um mesmo procedimento geral. Não se sabe quantos séculos foram necessários para a geometria adquirir
status de ciência. Entretanto, historicamente, acredita que o início desse processo ocorreu ao longo do Vale do Rio Nilo, no Egito antigo, bem como nas bases de outros grandes rios, como o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia. Quanto ao Vale do Rio Nilo, vale lembrar a importância da gremissura, um processo original com possível origem para a palavra geometria, que significa medidas da Terra. Então, geometria e medida da Terra, né? Além disso, as bases desses rios foram berço de formas avançadas de sociedade conhecida por sua habilidade em engenharia na drenagem, pântanos, irrigação, obras de defesa contra inundações e construção de grandes edifícios, estruturas, projetos que requeriam muita geometria prática. A geometria da Mesopotâmia, que significa Mesopotâmia entre rios, é a do Egito. Era, portanto, basicamente experimentais, derivada de regras usadas pelos técnicos dessas civilizações, o que lhes permitia calcular áreas e muitos resultados bem antes dos gregos, porém não de forma dedutiva. As modificações políticas e econômicas nos últimos séculos do segundo milênio a.C. resultaram na diminuição do poder do Egito e da Babilônia. Tal mudança proporcionou o florescimento de novas culturas. Os gregos transformaram a geometria implícita ou científica dos antigos egípcios e babilônicos no que se poderia chamar de geometria demonstrativa. Segundo ela, todas as verdades geométricas deveriam ser demonstradas por raciocínio dedutivo com base em princípio chamado de axioma ou postulado, como a gente viu, né? Não por processos experimentais. A geometria demonstrativa começa provavelmente com um trabalho do matemático grego Tales de Mileto, 1624-547 a.C., considerado um dos 7 sábios da antiguidade. Tales foi o primeiro a pessoa conhecida a utilizar um método dedutivo em geometria. Viveu no Egito, de onde levou a geometria para a Grécia, começando a aplicar essa ciência pela primeira vez, procedimento dedutivo da filosofia grega. No campo da matemática, o primeiro pensamento dedutivo ocorreu na área da geometria, e a forma de pensamento dedutivo estabeleceu um modelo e determinou uma tradição que perdura até nossos tempos, no procedimento de validação das verdades matemáticas. Então aí a gente vê essas geometrias que investiu da Terra, né? E tem a geometria da Mesopotâmia e do Egito. Mesopotâmia do Egito e da Babilônia, né? Foram modificadas para uma geometria implícita ou científica. Veio o que? A geometria demonstrativa, que usa o que? Os axiomas ou postulados. E um grande vulto da geometria é Tales de Mileto, conhecido como um dos 7 sábios da antiguidade, né? Então estudou bastante geometria. A gente vai ver agora princípios da geometria. Vou apagar aqui para vocês verem aqui como é que a gente vai fazer. A princípio, para a gente estudar a geometria, nós temos que saber essas questões dos postulados, dos teoremas, da hipótese e da tese. O que seria hipótese? É aquilo que eu tenho conhecido. Aquilo que eu tenho que provar
é chamado de tese, é minha tese, né? A gente viu aí como é que a gente faz a tese. Então a palavra congruente significa iguais. A gente vai ver congruência de triângulo. O triângulo é muito importante, né? Mas está dentro da geometria. Você pode fazer cada estrutura com essa geometria, dentro da engenharia, dentro da matemática, né? Dentro da matemática. A nossa matemática, ela é um pouco diferente da matemática da engenharia. Então a gente vê aqui, quer dizer, congruência de triângulos nas demonstrações geométricas. Então, a gente vê o seguinte, acabamos de ver que é possível provar que alguns fatos matemáticos são verdadeiros, baseando em outros fatos já comprovados e em uma sequência de conclusão lógica, sem usar instrumento de medida, é o que chamam de fazer uma prova ou demonstração matemática. Como é que a gente vai medir o comprimento da Terra-Lua? Através de demonstração, né? A gente vai medir da Lua para cá, com uma fita métrica? Não. A gente vai ter que usar o quê? Os artifícios, postulados, teorema. Os casos da congruência de triângulo podem ser utilizados para demonstrar a validade de algumas propriedades geométricas. Por exemplo, a seguir vamos considerar que os casos de congruência de triângulo são verdadeiros já demonstrados. Por exemplo, você quer saber o tamanho de um rio. Você pode fazer a altura de um prédio, de uma torre. Pelo triângulo você consegue descobrir, né? Por exemplo, essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Aqui, eu vou ter que saber como é que a gente vai fazer essa figura. Isso aqui são dois triângulos, né? Eu tenho aqui o lado A, o ponto A, o B. Aqui eu tenho um ponto C, um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é um lado. Aqui é o segundo. Aqui é o segundo. E aqui é o primeiro. Aqui é o D. Esse aqui tem um ângulo. A congruência, quer dizer, esse, ó, o ângulo, quer dizer, um lado, o ângulo e outro lado, eles são congruentes esse outro triângulo aqui, ó. Que é um lado, né? E esse aqui é esse lado. E esse ângulo com esse outro são congruentes. Então nós podemos dizer, usando a hipótese do teoria, o que é a hipótese? O que, que eu tenho conhecido? Hipótese. A minha hipótese, eu estou dizendo, o que, que eu estou dizendo na hipótese? É que o lado AB, o lado AC, melhor dizendo, que é o lado AC nesse primeiro triângulo é esse. Ele é congruente, olha, símbolo, ao lado CE. Essa é a minha hipótese. É o que eu tenho conhecido, que eu estou vendo aqui. Eu posso dizer que o BC, o lado BC, que é esse aqui, é congruente a esse lado aqui, ó, ao CE, CD. São congruentes. Isso é a minha hipótese, é a minha tese. O que, que eu vou provar? Minha tese não, minha hipótese. E a tese? Queremos provar que a tese é isso aqui, ó. O que é a tese? A tese, eu estou dizendo que o ângulo, que o lado AB, esse aqui, ó, AB, será se ele é congruente a esse. Esse aqui é o que eu vou provar, né? Eu tenho que provar isso aqui, ó. Para eu provar, eu tenho que fazer a demonstração. A tese é para provar. Será se esse lado aqui, AB, ele é congruente esse lado aqui? Viu? Aí o que, que eu tenho que fazer?
E para demonstração, ó, para verificar se o segmento AB ele tem o mesmo tamanho do segmento DE, se esse aqui tem o mesmo tamanho daqui, aí poderíamos medi-lo com um auxílio de uma régua. Vou ter que usar a régua e aqui. Essa figura aí do livro, né? Da página. Nós estamos na página 78. Viu? 78. Como é que eu tinha que provar esse segmento, né? Eu tenho que ter que auxílio de uma régua. Ou usar um compasso com a medida de segmento AB. Eu tenho que usar um compasso aqui, essa medida aqui. E se eu vim aqui, tirar a medida, aí são congruentes, né? Para chegar a essa medida coincide com o segmento D. Essa coincidência aqui desse segmento tem que ser igual ao daqui, ó. Tem que coincidir. Em qualquer desse caso, sempre haveria uma possibilidade de erro de medida, ou mesmo um defeito do instrumento. Então vamos provar que o segmento AB é congruente, o segmento AB é congruente ao segmento DE. Quer dizer, será que esse aqui é o tamanho desse? Você está perguntando, né? Provar. Para isso a gente tem que fazer o quê? A demonstração. Demonstração. Geralmente aí a gente coloca só o D, né? Demonstração. Considere os triângulos AB. Eu tenho que começar logo assim, ó. Considerando, lembrando, gente que está o livro, os triângulos qual é o triângulo? É o triângulo AB, ABC e o triângulo EDC, que é esse de baixo, né? Considerando dois, né? Aí o que eu tenho aqui? Primeiro eu tenho o que? A minha tese. AC é congruente a CE. AC, que é esse aqui é congruente a CE, essa é a minha tese, é o que eu tenho conhecido. Segundo, o ângulo C1 é congruente ao ângulo C2. Sim, esse aqui é o vértice, que é esse ponto aqui, ó. É o vértice. É o ângulo oposto pelo vértice. Esse aqui é o chamado ângulo oposto pelo vértice. Eu posso botar assim, ó. O oposto pelo vértice. Ó, O de oposto pelo V de vértice. Não esquecer. Aí eu tenho aqui eu tenho esse ângulo aqui. Eu tenho um BC, é congruente. Aí eu tenho que dizer que BC é congruente a CD. Esse lado aí. Então isso aí é um ângulo. Isso aí é a hipótese. Então aqui eu tenho uma hipótese, eu chamo a carta de H. Esse aqui eu tenho a hipótese. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho o quê? Lado, o caso da congruência, os casos que a gente viu na aula passada é lado, ângulo e lado. Porque aqui ó, tem lado, aí o ângulo e lado. Ó, lado, ângulo e lado. Esse lado é congruente a esse é congruente a esse, e esse ângulo aqui oposto pelo vértice são congruentes. Certo? Então pode dizer que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo AB, a conclusão é que ABC é congruente ao triângulo EDC, são congruentes. Aí eu tenho o lado AB, nesse caso o lado AB, ele é congruente ao lado DE. Por causa dessa definição aí, né?
Então, logo pelo caso lado, ângulo e lado, os triângulos ABC são congruentes. Esses dois aqui, portanto, o lado AB, que é esse aqui, e o DE, são congruentes, pois são lados correspondentes em triângulo congruente. Pelo fato de os dois triângulos serem congruentes, eles são congruentes. Quer dizer, eles têm as mesmas medidas, né? Tem outros problemas aí, por outro postulado, que vocês poderão fazer, que está na página 179. Ok? Aí vai ter exercício. Vou disponibilizar os exercícios para vocês fazerem essa questão. Só para vocês verem quais são os casos de congruência. Então, os casos de congruência, só mostrando para vocês aqui. Então, aqui é lado, lado, lado. Os três lados do triângulo, dois ângulos congruentes, são iguais. Pode ser lado, lado e ângulo oposto. Ou então lado, 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 ou então ângulo, lado, ângulo. São quatro casos. As condições.